Parece que o Lula e a Dilma tiraram essa semana para conseguir aliados na Ásia. Hoje a Ásia é aí parceiraça do Brasil. Por quê? Porque essa semana o Lula estreitou as relações do Brasil com o Japão. Ele foi recebido pelo imperador do Japão e pela imperatriz. Lembrando que o imperador do Japão só recebe um chefe de Estado em visita oficial por ano. Ele até se encontra com outros, mas receber, fazer um jantar, a visita, como é um por ano. E desde a pandemia em 2020 ele não recebia ninguém. O último que ele recebeu foi em 2019. Então ele escolheu o Lula para receber. Aí você vê o tanto que o Lula está aí estreitando as relações com o Japão. O Japão é um país muito rico, mas que faz aí mais de 30 anos que o PIB do Japão não sobe. O PIB do Japão hoje é menor do que era 30 anos atrás. Depois que parou de entrar aí trilhões de dólares dos Estados Unidos para o Japão crescer, o Japão não conseguiu mais crescer tanto. Só que tem outros países que estão em ampla ascensão. Um deles é o Vietnã, que o Lula estreitou as relações, fechou vários acordos comerciais, abriu aí o mercado do Vietnã para o Brasil e do Brasil para o Vietnã. E outro que a imprensa não deu nenhum destaque foi a Dilma. Foi a Indonésia, e a Indonésia entrou para o banco dos BRICS. A Dilma fez um discurso muito bonito em Jakarta, que é a capital da Indonésia. A Indonésia, muita gente não sabe, mas tem quase 300 milhões de habitantes. É um país muito grande e que o PIB está crescendo rapidamente. Vou te mostrar aqui o gráfico do PIB da Indonésia, e aí você vai ver que a coisa lá está mudando rapidamente. Você vê que, inclusive o gráfico do PIB do Brasil é bem parecido com o da Indonésia, só que o do Brasil começou a crescer um pouquinho depois, que foi quando o Lula entrou em 2003. E o Brasil teve uma queda quando foi Bolsonaro e Temer, né? Mas você vê aí que o PIB deles, que era, para você ver, 116 bilhões de dólares, foi para 1,3 trilhão e não para de crescer. Tá em amplo crescimento. Então a Dilma estava em negociações aí com a Indonésia, e as duas aquisições aí do Banco do BRICS são Paquistão, país aí com 250 milhões de habitantes, e Indonésia, um país com quase 300 milhões de habitantes. A Dilma já falou, o que eu vou fazer é investir aqui em infraestrutura e logística. São estradas, ferrovias, portos, aeroportos, para o país aí poder se industrializar e ter para onde escoar toda a sua produção. Esse é o plano aí de Dilma Rousseff. Vai investir aí bilhões na Indonésia, que vai ser também parceiraça do Brasil. Enquanto o Lula está aí fazendo parcerias do outro lado do mundo para posicionar o Brasil estrategicamente, caso sofra as sanções do Trump, o Brasil está mostrando aí para os Estados Unidos que não tem problema aí se o governo é de direita, de esquerda, o Brasil ajuda os outros países, obviamente dessa vez lucrando. Por quê? Porque desde que o Trump assumiu está um problema que não tem a ver com ele, mas que está minando a popularidade dele, que é o preço dos ovos e dos derivados de ovos nos Estados Unidos disparou por causa da gripe aviária. Mais de 300 milhões de frangos foram ali assassinados, diria, foram, enfim, sacrificados, seria a palavra, por conta da gripe aviária. E o consumo de frango, o consumo de ovos não estava seguro para humanos. Então estava um problemão lá. Ovo seguro para humanos estava bem difícil de achar. Chegou a um ponto em que um ovo nos Estados Unidos chegou a custar aí mais de $1,50. $1,50, estamos falando aí de quase R$9, tá? Por um ovo, não é uma cartela não são nem aquela cartelinha pequena de 6, não, um ovo. Agora baixou um pouco, tá um pouco menos de $1 por ovo. Mercados começaram a fazer ali rodízio, dizendo que as pessoas poderiam comprar só, rodízio não, racionamento, dizendo que as pessoas podiam comprar só 3 ovos por pessoa, podiam ser comprados ali, para você ver que estava ruim a coisa. Então, os Estados Unidos aí pediram para o Brasil aumentar as exportações para os Estados Unidos. Tem uma coisa, o Brasil não, apesar de ter uma produção muito alta, se o país começa a exportar tudo, o que acontece, tem menos ovo no mercado interno e o preço do ovo tende a subir. Então o governo Lula teve que fazer aí com certa inteligência para não subir o preço do ovo no Brasil. E o ovo no Brasil, inclusive, agora está mais barato do que estava antes. Eu vi aí gente mostrando que está bem, comparado com os Estados Unidos, nem compara, né? E aí, o Brasil dobrou as suas exportações de ovos para os Estados Unidos. Então, quando o Trump precisou, aí não tem essa de, vou impor tarifa aos produtos do outro país, porque não, aí você precisa, né? Porque a sua popularidade foi para o espaço. O fato é que você vê o nível de, às vezes, a arrogância, a sede de poder torna as pessoas cegas e burras. Você vê o nível de burrice do Trump. Ele aceita importar mais ovos do Brasil
para baratear o preço do ovo. E ó, ele não colocou tarifa de 25% não, tá? Sem tarifa nenhuma, entre ovos, para melhorar a popularidade dele, ou para estancar a sangria que tem. Mas, ao mesmo tempo, ele impõe tarifa a outros países em coisas que vão aumentar muito a inflação nos Estados Unidos e vão minar a popularidade dele. Então ele pega um produto só, que é o produto que estava sendo símbolo nos Estados Unidos, e fala, ó, vou estancar essa sangria, e continua caro. E aí ele ferra o povo americano em diversos outros produtos, sem ligar ali o tico com o teco e pensar, caramba, o preço do ovo vai acabar abaixando, só que o preço do carro, da gasolina, disso, daquilo, um monte de coisa, vai aumentar. E quando aumentar, o consumidor, que é eleitor também, e para ele o que importa é eleitor antes de consumidor, vai pensar, pô, peraí, não estava tão caro, estava uma droga a economia dos Estados Unidos, estava muito ruim com o Biden, mas o consumidor vai falar, pô, agora tá pior, ele conseguiu piorar, então tá ruim. Se agora estão insatisfeitos por causa do ovo, imagina como ficarão insatisfeitos por causa de trocentos produtos que vão aumentar de preço. E o Trump promete aí que no dia 2 de abril, ou seja, aí na semana que vem, ele vai começar a impor tarifas a todo mundo, ele chama de tarifas recíprocas. Só que agora, eu já avisei, o Brasil tem uma ampla margem aí de manobra para, eu não digo retalhar, mas para negociar com os Estados Unidos caso tarifas sejam impostas ao Brasil. E nessa margem de manobra aí ainda entra o fato de que quando os Estados Unidos precisarem, o Brasil exportou mais ovos. Obviamente, eu já sei, o pessoal do Trump vai falar, mas vocês estão lucrando com isso. Sim, só que o governo brasileiro não lucra, quem lucra são as empresas. O governo brasileiro prefere que o ovo seja vendido aos brasileiros e fique mais barato para os brasileiros consumirem, do que vender para estrangeiros e ficar mais caro no Brasil. É mais ou menos a lógica lá do Trump, ele prefere importar sem imposto de importação, para ter mais produto e tendo mais oferta com o mesmo tanto de procura, o preço cai, né? Lei da oferta e procura. No Brasil a mesma coisa. Então vai ter, obviamente, a partir da semana que vem, vai ter negociação aí do governo brasileiro com o governo estadunidense. O fato é que quando o Trump precisou, estava lá o Brasil para ele. Veremos se a recíproca será verdadeira. Não se pode aí confiar na extrema-direita, mas até o momento é só ver como o Trump agiu com a presidenta do México, que é de esquerda. E lá no México tem uma extrema-direita que também se diz amiga do Donald Trump. Muita gente não ficou sabendo, mas o Eduardo Bolsonaro foi num evento no mês passado, que é a CPAC, que é um evento nazista, e o Steve Bannon, amigo do Eduardo Bolsonaro, fez um gesto nazista lá. Eu mostrei aqui esse gesto. Também um mexicano apareceu na imprensa mundial, eu nem mostrei aqui, fazendo um gesto nazista. Esse mexicano é o líder da extrema-direita do México, só que a extrema-direita não consegue se criar lá porque a presidenta está todos os dias, ao vivo, detonando a oposição lá por mais de 2 horas por dia, e isso sai nas redes sociais, ela domina as redes sociais. Então a extrema-direita inventa mentira, inventa daqui e dali, usam os maiores influenciadores do país, e eu digo os maiores mesmo, assim, ó, aqueles que têm mais de 40 milhões de seguidores no YouTube e tudo mais, para acusar a presidenta de tudo que é crime, e ela consegue desmascarar todo mundo, porque ela tá lá. Pois bem, no Brasil, a extrema-direita acabou se criando, com amplo apoio da imprensa. O Lula não era presidente quando a extrema-direita se criou no Brasil. Eles começaram a se criar principalmente de 2016, depois do golpe, até 2018, quando elegeram o Bolsonaro. Lembremos, com ali o TSE e o STF rasgando as leis, tudo para tirar o PT. E aí, criar a extrema-direita. Então são processos históricos diferentes. Mas, você vê, o Trump é aliado da extrema-direita do México, e ele mesmo assim é amigo da presidenta e elogiou ela já várias vezes em ocasiões diferentes, dizendo que ela é a única pessoa que ensinou alguma coisa a ele e que ela é uma mulher super, hiper inteligente. Aí você vê. Imagina se ele conversar com o Lula, vai ficar encantadíssimo. Ah, mas ele é amigo do Eduardo Bolsonaro. O mexicano lá também disse que é amigo do Trump e não viu o Trump tratando a presidenta do país mal por causa disso. Então você vê que o pragmatismo político aí do Trump está sempre acima da ideologia dele e dos parceiros dele aí da Internacional Fascista. Até porque ele se considera o grande líder, então os outros é que tem que ser subordinados a ele, e não ele aos outros. Tá aí agora o panorama, que na semana que vem tendem a ser aí colocadas tarifas dos Estados Unidos, barreiras comerciais, para todos os países do mundo. Não sabemos como isso vai afetar o Brasil. Os mais afetados tendem a ser aí os europeus.
ele vai mirar a China e vai mirar a Europa principalmente. Só que a China, nem precisa falar, né? A China está bem posicionada aí na geopolítica e não tem aí necessidade nenhuma dos Estados Unidos, fazem muitos negócios, tudo mais, algumas empresas chinesas vão perder, mas a China tem ali um governo que é 100% focado no progressismo, no progresso do seu país, e não focado ali em ajudar alguém a se tornar mais rico do que era antes, que é o que fazem os governos de direita. E o Brasil está agora se posicionando de maneira que está conseguindo parceiros que eu vejo, até alguns plantonistas, eu vi nos comentários do último vídeo que eu falei disso, dizendo, mas o Vietnã não é um parceiro bom, é um país pobre e tal. Só que o Brasil está com parceiros que são países com um potencial gigantesco, porque tem uma população grande, e são países que, como eu mostrei aqui o PIB da Indonésia, estão com o PIB em alta. E os Estados Unidos, hoje, não tem praticamente parceiro nenhum no mundo. Quem é o parceiro do Trump hoje no mundo? Tem algum? Eu não sei. Quem é o parceiro? O ditador de El Salvador, que transformou o país dele num mega campo de concentração, onde vai ter ali trabalhos forçados, tortura, etc. Tortura já tem, né? Isso já tem no país dele, mas ele vai fazer isso pro Trump também. Já começou a fazer ali com venezuelanos que o Trump vendeu a ele. E tem quem? O Milei? Que parceirões que tem. E já o Brasil, o Lula começou a olhar, falou, peraí, vamos olhar para a Ásia aqui, que tem alguns países, até porque estão ali perto da China e fazem já um comércio muito grande, que tem um potencial enorme. O Japão, por exemplo, não é um país aliado da China. Então você vê que o Lula está mirando todos os lados. O Japão é um país que sempre foi aliado aos Estados Unidos. Até porque o Japão se desenvolveu tanto, porque depois que os Estados Unidos, vamos lembrar, assassinaram mais de 100 mil japoneses. Todo mundo fala aí, a imprensa ocidental fala da Rússia, do Putin, não sei o quê, mas o único país que jogou uma bomba atômica em outro e fez 2 vezes foram os Estados Unidos da América. Você nunca viu ninguém falar que os Estados Unidos são um estado terrorista, que eles são genocidas, acusando então o presidente de terrorismo. Não, aí não teve problema nenhum. Pois bem, depois disso, para não ficar tão ruim para eles passaram a investir aí trilhões de dólares no Japão, e o Japão se tornou aí o grande centro de tecnologia do mundo. Isso foi até 95. Por quê, Thiago? Porque foram 50 anos de investimento dos Estados Unidos massivo no Japão. Em 95, cortou. Quando cortou, o PIB do Japão era de mais ou menos 5,8 trilhões de dólares. Hoje o PIB do Japão é de 4,3 trilhão de dólares. Então eles perderam aí quase 20% do PIB em 30 anos. Olha, o PIB do Brasil nos últimos 30 anos aumentou mais de 10 vezes. O do Japão, além de não aumentar, ainda diminuiu. Você vê o tamanho. Eu fui para o Japão, tá? Todos os japoneses dizem que lá eles estão em crise econômica faz muitos anos. E é isso aí que tá. Mas, ainda assim, o Japão é um dos países mais ricos da Ásia. O PIB do Japão é 3 vezes maior que o PIB, por exemplo, da Indonésia. É 4 vezes maior que o PIB do Vietnã. Então, ainda é um país muito rico e que é importantíssimo para negócios. E é um país que não tem ali uma parceria com a China e com o BRICS, porque o Japão é ligado ao G7. Exatamente por esse processo aí de 50 anos de investimentos dos Estados Unidos, o Japão se ligou aí aos Estados Unidos e aos países da União Europeia. E aí o Japão então tá em um outro patamar ali na geopolítica. Você vê ali China, BRICS, aí você pode ver ali do lado da China tem hoje hoje não tanto a Tailândia estava até o ano passado, mas mudou lá o governo, que entrou um governo de direita, então não se sabe ainda, mas tem ali o Vietnã, tem a Indonésia, tem vários países ali na Ásia que estão fechados, Filipinas e tal, que estão fechados ali com o BRICS, e tem países que não estão, sempre estiveram fechados com os Estados Unidos. E agora o Lula está ali fazendo rapa, falando agora esses países todos serão aliados meus. Por quê? Porque se os Estados Unidos começarem a impor tarifas aos produtos brasileiros, eu já tenho para quem vender. E são mercados consumidores muito grandes. Porque os Estados Unidos são um país bem rico, que roubaram riquezas de todo mundo aí por décadas, né? Impuseram golpes de Estado e roubaram vários países do mundo, mais de 50. Inclusive a Indonésia, onde a Dilma foi, tem um livro aí chamado Método Jakarta. Leia esse livro. O discurso da Dilma foi em Jakarta. Mostra como a Indonésia estava com um governo próspero, era o país mais próspero da Ásia. Os Estados Unidos fizeram um golpe de Estado lá, igualzinho o golpe que fizeram no Brasil em 64. O livro não é só sobre o golpe na Indonésia. Método Jakarta, porque o primeiro golpe foi na Indonésia.
E aquele modelo de golpe foi replicado no Brasil anos mais tarde, em 64, na Argentina, alguns anos mais tarde, aí Uruguai, Paraguai, Chile, todos os países que você puder imaginar, o mesmo modelo. O modelo foi criado lá na Indonésia para dar um golpe de Estado lá, onde mataram aí, olha, torturaram o presidente que tinha antes do golpe e tudo mais, foi bem horrível a coisa lá. País aí que sofreu muito com o imperialismo e agora se posiciona aí do lado do Brasil. Então são países excelentes para o Lula fazer negócios, e o Lula também quer fazer com a África, porque os países africanos, alguns países africanos estão aí finalmente quebrando as correntes do imperialismo dos europeus e estão aí se desvencilhando. Eu vou te dar um exemplo, tem um país chamado Níger, que você talvez nem nunca tenha ouvido falar, não é Nigéria, é Níger. Níger é um dos países que tem as maiores jazidas de diamantes do mundo. Só que tudo isso vai para a França, pertence aos franceses. Então, apesar de estar lá, pertence aos franceses. O governo de Níger falou no começo de 2024 que não, que agora isso tudo, as riquezas do país, pertencem ao povo do país e que eles vão agora, quando forem vender, eles vão, o dinheiro vai para o povo, vai para o governo e vai ser investido no povo, e não mais para alguns poucos bilionários franceses. Aí sabe o que o Macron começou a fazer? O Macron começou a mandar bilhões de euros para a Ucrânia. Só que as armas que ele manda para a Ucrânia estão indo para fazer uma revolução em Níger. É por isso que tanto dinheiro que mandam para a Ucrânia está sumindo. Quando falam, nossa, mandaram 350 bilhões de dólares para a Ucrânia e sumiu metade. Não é só que o Zelensky está roubando, não. É que muitos países estão mandando coisa para a Ucrânia, mas não é para a Ucrânia. É para outro país e fala que é para a Ucrânia. Então, boa parte da ajuda que o Macron manda para o Zelensky, ele está mandando para dar golpe de Estado lá na África, tá? Para manter ali, roubando as riquezas dos países africanos. E o Lula está se posicionando ali, e o BRICS também, para quê? Para o desenvolvimento desses países que também têm população enorme e um potencial gigantesco, que nunca foi aproveitado aí. E tá para ser agora, o BRICS está investindo muito, inclusive, vamos lembrar que a Etiópia entrou no BRICS, a Dilma também falou aí para que entre no banco do BRICS, entre Bangladesh. O Lula mandou, inclusive, a ministra Aniele Franco para posse do presidente da Namíbia, que vai ser um país aí que vai ser parceiro do Brasil também, só que a Aniele não foi, descumpriu aí a ordem do Lula, não quis ir para Namíbia. Ela falou que ela queria um convite oficial do governo a ela, e não ao governo. A Namíbia, obviamente, manda aí para o governo brasileiro, tem um convite, venham aqui para posse, mande um representante. Ela queria que o convite tivesse o nominho dela ali. Não foi, descumpriu a ordem do Lula, cada uma, né? Mas o Brasil está aí se posicionando com vários parceiros no mercado. Lembremos, também fez aí acordo com... Alguns falam, é só país ruim, Thiago. O Lula não faz nem 6 meses, ele assinou um acordo comercial com a União Europeia. Não vamos esquecer, tá? Aí são 20 países europeus, para quem gosta aí de europeu. Pois bem, eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!